Glória a Deus por isso. Deus me levou numa palavra nesse dia. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que falou muito comigo. Espero que o Espírito Santo, ele fale com você também nessa hora. Abramos livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Versos 5 e 6. Silvia. Diz assim a palavra de Deus. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, e na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Amém? Oremos nesse instante. Paizinho querido, nós queremos colocar diante de Ti nessa noite, mais uma vez, a Tua santa palavra, Senhor. Vem falar conosco nesse lugar, Senhor. Vem estar, ó Deus, trazendo a revelação, a instrução, a palavra que nós precisamos ouvir nesse tempo, Senhor. Senhor, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, e que nós possamos sermos tocados pela Tua presença neste lugar. É o que tão somente eu te peço, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, sobre esse tema. Deus está trabalhando ao teu favor. O contexto desse livro, do profeta Jeremias, igreja, é um contexto de uma última esperança do Senhor em usar um homem de Deus, o profeta Jeremias. Este povo na qual este profeta viveu, era um povo que estava corrompido, em pecado, era um povo que não ouvia a voz do Senhor, era um povo que estava cada dia mais envolvido em fazer os seus desejos do que o desejo do Pai. Então Deus levanta o profeta Jeremias, para que ele seja mais um homem para esse tempo, para que ele fosse um canal, um instrumento, na qual aquele povo pudesse ouvir o recado de Deus aos seus corações. Quando eu olhei essa palavra, eu vi, irmãos,
um desejo muito grande de Deus. Deus sempre está à nossa procura. Deus sempre está querendo nos mostrar o desejo do seu coração para o nosso coração. Mas é importante nós tomarmos ciência daquilo que Deus está querendo fazer conosco. Deus não nos tirou simplesmente deste mundo para nós continuarmos vivendo uma vida mundana, uma vida de pecados. Deus tirou eu e você desse mundo porque Ele quer te usar. Ele quer com que a glória do Senhor se manifeste sobre a minha vida e sobre a tua, porque você é um escolhido do Senhor. Você é alguém que Deus separou com graça. Deus olhou para a tua vida, Deus olhou para cada um de nós e viu dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, algo muito especial. Deus começou a enxergar um plano em execução. Deus começou a ver através de nós que existe algo que precisa ser feito e que nós não estamos aqui nesse mundo simplesmente de passagem, mas Deus nos colocou nesse lugar, nesta cidade, como colocou o profeta Jeremias naquele tempo, para que fizesse a diferença nesse tempo. Irmãos, nós olhamos para esta palavra do Senhor e nós vemos que Deus está mostrando ao profeta o que ia para a vida dele. Mas Jeremias, ele simplesmente, ele diz ao Senhor, ele diz: Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, Senhor, eu não tenho jeito para essa coisa. O Senhor me separou para sacerdote, mas agora para profeta, eu não tenho esse dom. O Senhor olha para a vida de Jeremias, e Deus diz assim para ele: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te separei para ser profeta das nações. E quando Deus fala, irmãos, não se rebele com a voz do Senhor, não tente mudar aquilo que Deus colocou diante de você. Você é um separado, você é um ungido, você é alguém que o Senhor continua fazendo a obra que Ele começou um dia quando Ele nos chamou. A obra continua sendo executada, e vezes por tempo Deus vai olhar para cada um de nós e vai dizer: agora você já não é mais servo, agora você vai ser usado de uma forma diferente, agora você vai ser alguém que vai ser tocado pelo Senhor, agora você vai ser alguém que vai ser ministrado de uma forma diferente. O teu compromisso comigo vai ser algo que você ainda nunca teve. Mas Jeremias, como um homem do Senhor, como alguém que o Senhor escolheu, ele tentou sair desse compromisso que o Senhor tinha para ele. Será que nessa noite eu não estou falando com alguém na qual o Senhor já tem chamado você para um ministério? Deus já tem chamado você para fazer alguma coisa que muitas vezes você ainda está fechando os seus olhos e você não entendeu ainda o plano do Senhor para você. Às vezes Deus já abriu até essa porta, às vezes Deus está esperando uma manifestação do Espírito de Deus para que você acorde, para que você sinta o projeto que está diante de você. Jeremias era um homem relutante, era um homem que tentou passar no seu ministério, passar de uma forma que não fosse usado como Deus queria.
Mas com Deus não tem negócio não. Quando Deus chama, Ele chama. Quando Deus chama, não tem não para o Senhor. Você tem que fazer. Segunda coisa, segunda característica de Jeremias. Jeremias era um profeta chorão. Tem alguém que diz que homem não pode chorar. Já viu isso aí ou não? Tem pessoas que dizem, mas homem chora? Ora, nós somos humanos. Homem chora sim. E tem gente que diz que crente não pode chorar. Oh meu Jesus, cristão, nós fomos chamados pelo Senhor, vivemos nesta humanidade, somos pessoas sujeitas a sentimentos dentro do nosso coração. Jeremias era um homem que chorava. Quantas vezes você já chorou na sua casa? Quantas vezes você já se levantou e sentiu a presença do Senhor? Quantas vezes você foi tocado pelo Espírito de Deus? Porque você entregou nas mãos do Senhor alguma coisa que estava acontecendo com a tua vida. Você ali se colocou diante daquele altar, que era a presença do Senhor na tua casa, e você expressou aquilo que estava te levando a tua alma, naquela angústia, naquela aflição de espírito. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus chorou quando ele viu a Lázaro morto. Jesus tinha sentimento, Jesus abriu o seu coração para os seus discípulos quando estava indo para o Getsêmani. Diz a palavra do Senhor que diz que Jesus diz que a sua alma estava triste até a morte, quando ele estava caminhando para o Gólgota. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha para nós não somos super-homens, nós não somos super-crentes, nós somos homens normais. E Deus gosta de gente assim, de gente normal. Deus não gosta de super-homem. Deus não espera que você seja uma super-mulher, não. Deus quer com que você seja do jeito que você é, do jeito que você sente. Se você chora, chora na presença do Senhor. Se você clama, clama na presença do Senhor. Se derrama na presença de Deus. Deus ama esse estado de espírito. Deus ama esse jeito de ser. Jeremias era assim, era um homem que chorava, era um homem que tinha uma sinceridade no seu coração. Mas, se ele tem essa característica de ser um homem relutante, ele também tem a característica de ser um homem chorão. Mas ele também tem a característica de ser um profeta solitário. Por que solitário? Naquele tempo em que ele viveu, existiam muitos outros profetas, irmãos. Mas aqueles profetas que estavam ali junto ao rei, eles não falavam aquilo que Deus revelava ao coração deles. Jeremias era o único que falava a verdade. Jeremias era o único que levava o recado correto do Senhor. Aqueles outros profetas tentavam encobrir a mensagem que existia na vida daqueles corações. Jeremias, ele falava a verdade. Ele tinha o compromisso com a verdade. Ele não era homem de dois momentos. O que ele falava ontem, ele confirmava hoje. O que ele dizia na presença do rei, ele sustentava
Nós estamos vivendo um tempo em que Deus espera que eu e você possamos ser homens compromissados com esse tempo, compromissados com a causa do Senhor que está diante dos nossos olhos, igreja. Deus nos chamou para abrir a nossa boca e testemunhar do Evangelho. Deus nos chamou para testemunharmos a obra que Cristo fez dentro da minha vida, dentro da minha casa. Deus nos chamou para estar compartilhando esse momento especial, na qual eu tive essa experiência maravilhosa que eu e você tivemos. E nós não podemos nos calar. Às vezes diante de um amigo, diante de uma festa, às vezes diante de um lugar, nós ficamos envergonhados de falar aquilo que acontece comigo e dizermos que somos crentes, que vamos à igreja, que manifestamos através da nossa vida, nossa fé, que temos confiança no Senhor. Deus não nos chamou, irmãos, para estarmos olhando para trás. Deus não nos chamou para nós ficarmos vivendo uma vida dupla. Deus nos chamou para sermos homens sinceros dessa geração, que tão somente viva a verdade da palavra de Deus no seu coração. Aleluia! Glória a Deus. Ele era um profeta solitário. Ele vivia num momento separado daqueles outros homens e profetas daquele tempo. Você se lembra daquela passagem quando Elias ele foge do propósito que Deus tinha para ele, e ele se esconde, e Deus vai de encontro a Elias, e Elias simplesmente diz assim: Senhor, só fiquei eu de profeta. Deus chega para ele: olha, Elias, eu conservei em Israel 7.000 profetas. Isso me fez pensar, se Deus conservou em Israel 7.000 profetas, por que é que Deus não usou um deles? E queria que Elias voltasse a fazer aquilo que era o ministério dele. Você sabe por quê? Porque Elias tinha algo diferente. Elias tinha algo que Deus olhava para o coração dele e enxergava. O que é que Deus tem visto na nossa vida, irmãos? O que é que Deus tem enxergado no nosso coração? O compromisso com a palavra, o compromisso com o Evangelho. Sabe o que Elias tinha? Elias era um homem que não tinha dificuldade de ir lá diante do rei e falar os seus pecados abertamente, sem medo de saber o que podia acontecer com ele. Elias era diferente. Jeremias era diferente. Ele era um homem solitário. As pessoas que querem agradar a Deus, muitas vezes se tornam pessoas solitárias, irmãos. Sabia disso? As pessoas que querem agradar a Deus e não agradar os homens, muitas vezes se tornam pessoas solitárias. Às vezes aquela pessoa que se te dizia amigo, e dava aquele tapinha nas tuas costas, era churrasquinho, era isso e aquilo, mas de repente, ela te deixa, ela te abandona, porque muitas vezes ela não concorda com você. Profeta solitário. Nós, como homens comprometidos com a causa do Senhor, nós precisamos entender que vão ter fases da nossa vida que a gente vai enfrentar essa solidão. Mas eu quero desafiar você a não se render,
e continuar fazendo a obra do Senhor. Continuar dando o seu testemunho. Continuar sendo esse homem que foi chamado para um grande projeto nessa face da terra. A Bíblia diz que aqueles homens viram que Jeremias já não estava mais lá. Jeremias passeava como profeta ali no átrio do palácio, estava ali sempre presente, e de repente ele desaparece. Aqueles homens tramam alguma coisa e diz: não, esse homem não pode ficar aqui conosco, não, ele está falando coisas que vão acontecer com o reino, está falando coisas que vão destruir o nosso reino. Esse homem está fazendo coisas contra nós, está dizendo coisas que nós não merecemos ouvir. A palavra de Deus, ela diz para mim, que naquele instante, Deus, naquele momento, Deus se cala. Um homem comprometido com o Senhor, um homem que falava aquilo que Deus mandava. Nesse instante, aqueles homens tomam Jeremias e colocam numa cisterna. E diz a palavra de Deus que ele é colocado na cisterna e não atola no meio daquele poço. Ainda bem que não tinha água suficiente para tomar até a sua cabeça. Mas Jeremias vai para aquele lugar. Às vezes a gente olha para nós, para pensar comigo nessa noite. Por que muitas vezes nós somos levados para lugares assim? Por que muitas vezes, irmãos, nós vamos parar amarrados, presos, diante de situações que nós muitas vezes não entendemos? Por quê? Porque a gente é levado para esses lugares. Nós temos um inimigo muito forte, um inimigo terrível, devastador. Nós temos um adversário que não mede sacrifícios, porque ele olha para a minha vida, ele olha para a tua vida, e ele vê as nossas fraquezas. Ele enxerga dentro de nós o ponto fraco, e ele olha e diz assim: eu vou pegar você nesse ponto, eu vou pegar você nesse lugar, eu vou pegar você nesse momento. Ele conhece os nossos pontos fracos. Você acha que você não tem ponto fraco? Nós somos humanos, irmãos. Nós somos homens que podemos passar por momentos assim. Mas graças a Deus, que nós temos um Deus que cuida da nossa vida, cuida de cada um de nós. Porque quando nós estamos fracos, a palavra de Deus nos diz que nós somos fortes. Quando você se acha fraco, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor renova, o Senhor traz a força necessária para a gente passar por essa dificuldade, para a gente passar por esse momento. Aleluia! Glória a Deus, pelo Deus que nós servimos. A Bíblia nos relata que Jeremias, dentro da cisterna, eu tenho a certeza, irmãos, que quando ele foi parar nesse lugar, ele não foi um homem que se desesperou.
porque era um homem que tinha convicções, era um homem que sabia e conhecia o seu Deus, era um homem que já tinha recebido a promessa do Senhor, lá no começo do seu ministério. Deus, quando o chamou, disse: olha, Jeremias, não temas, eu estou contigo. Eu creio que naquele momento que ele foi parar naquele lugar, ele não se deixou levar, não deixou com que a sua fé fosse abalada, irmãos, não deixou com que os seus sentimentos, naquele instante, fossem tomados, mas ele continuou firme, ele continuou crendo. Muitas vezes a gente, quando é lançado em lugares assim, a gente não sabe muitas vezes o que fazer. O salmista dizia assim: eleva os meus olhos para os montes. Quando a gente eleva os nossos olhos para os montes, a gente não consegue enxergar uma saída, a gente não consegue enxergar nada, porque os nossos olhos estão fixos nos montes desse mundo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e diz que o meu socorro vem do Senhor, ele não olhou para os lados, ele olhou para cima, e é de cima que virá o nosso socorro. Glória a Deus. Não é dos momentos que nós olhamos ao nosso redor, eles são transitórios, eles passam rápido, mas quando eu elevo meus olhos para o Senhor, eu tenho a certeza que Ele está preparando o melhor para mim. A Bíblia diz que Deus estava trabalhando. Jeremias no poço, Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos nesta dificuldade financeira, às vezes achamos que estamos sozinhos nesse problema social, nesse problema dentro da nossa casa, às vezes achamos que não tem solução para aquilo que estamos passando. Deus está trabalhando. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus está trabalhando. O que Deus faz? Olha que coisa interessante. Deus levanta um etíope, Deus levanta um eunuco, Deus levanta um homem ímpio para aquele tempo. Ele podia levantar um servo, poderia, mas não tinha mais ninguém, não tinha ninguém que ele pudesse confiar. E o que Deus faz? Deus levanta um homem que cuidava das mulheres do rei. Ele levanta um homem eunuco, um homem que cuidava da casa do rei. Que coisa interessante, não é verdade? Às vezes a gente acha: não, mas Deus não levantou fulano, Deus não levantou ciclano, Deus não levantou um profeta, Deus não levantou um homem de oração. Se muitas vezes um de nós não se revelar, Deus vai levantar um ímpio para nos ajudar. Deus vai levantar um homem para nos tirar desse estado de espírito, para nos tirar, irmãos, muitas vezes desses lugares que nós vamos ali ficar. Esse homem passa por cima de tudo. Você sabia que ele foi confrontar o próprio rei?
O rei que tinha dito um decreto que Jeremias deveria ir para a cisterna. Um homem que cuidava, que não tinha valor, um etíope, vai diante do rei, sabendo que ele poderia morrer naquele momento. Mas ele se levanta e diz: rei, isto é uma injustiça o que estão fazendo com Jeremias. Isso não pode acontecer. O rei é comovido por aquela palavra. O rei recebe aquela palavra como algo do Senhor. Pega 30 homens e vai lá buscar Jeremias. E eles indo de encontro àquele lugar, irmãos, levando aqueles homens, e eles não pegam nenhuma dessas cordas que colocaram Jeremias. Diz a palavra do Senhor, acompanha comigo aqui. Verso 11. Ebed-meleque tomou consigo e foi à casa do rei, e por debaixo da tesouraria tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Cuidado de Deus. Por quê? Muitas vezes nós somos lançados nos poços com as cordas desse mundo, mas Deus sabe as cordas que Ele usa para nos tirar desses lugares. Você já parou para pensar que Jeremias poderia estar machucado, poderia ter várias cicatrizes, mas eles não usam as cordas normais, eles usam os panos, os trapos, as roupas, para tirar o homem de Deus daquele lugar. Ebed-meleque, ele sente o desejo de ser um homem usado no seu tempo. Algo veio ao meu coração quando eu estava meditando nesta passagem. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Deus falou ao meu coração que é tempo de jogar a corda. É tempo de jogar a corda, igreja. É tempo de nós expressarmos aquilo que confiamos e aquilo que acreditamos. Muitas vezes você vai dizer: pastor, mas eu não sei falar, eu não sei testemunhar, eu não sei dizer, eu não sei me expressar. Mas você tem algo muito especial dentro de você. Você tem a corda do amor, a corda da fé, a corda que pode mudar o estado espiritual de uma vida que está abandonada, de uma vida que está padecendo, que somente uma palavra tua, uma palavra de uma corda de amor pode mudar o quadro. É tempo de jogar a corda, igreja. É tempo de fazermos aquilo que Deus colocou dentro de nós, dentro das nossas vidas. Esse homem, ele não negligenciou aquilo que o Senhor falou ao seu coração, mas ele fez. Sabe por que nós temos que jogar a corda? Se você sabe por que nós temos que jogar, um dia alguém jogou a corda para você, jogou a corda para mim.
Um dia alguém jogou essa corda em direção à nossa vida, irmãos, e nos lavou com o seu precioso sangue, e nos deu roupas novas, e nos deu as sandálias da paz, e tão somente nos deu o capacete da salvação. Um dia Ele te achou, um dia Ele nos achou nesse mundo. Nós estávamos condenados, sem esperança, sem vida. Um dia Ele te achou, Ele jogou a corda para você, você simplesmente colocou ela diante de você, e você disse: me tira desse lugar, eu quero ser mais um para andar com o Senhor. Eu quero ser um homem que tão somente sinta as mesmas coisas que estas pessoas sentem. Eu quero ser um homem que testemunhe. Eu quero ter uma vida diferente. Eu não quero continuar do mesmo jeito que eu era. Eu quero ser alguém usado pelo Senhor. Eu não sei que cordas você desceu, mas eu sei as cordas que o Senhor usa para nos tirar destes lugares, nos tirar dessas aflições, nos tirar desses momentos adversos da nossa vida. O Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando. Às vezes achamos que Deus esqueceu de nós, mas Deus não esquece de você não. Deus não esquece da nossa vida, irmãos. Deus nos ama. Deus olha para nós e vê alguém diferente, alguém especial, alguém que se alegra. O Senhor sabe. Nessa noite, talvez você esteja olhando para você. Você não sabe como isso aconteceu. Você não sabe o porquê você chegou desse jeito. Como aconteceu isso? Não importa como você adentrou a lugares assim. O que importa, igreja, é você saber que existe alguém que Deus está levantando para te abençoar. Existe alguém que o Senhor está tocando no coração, porque se Deus não tocar no coração de alguém, Ele mesmo Ele vai te buscar, Ele mesmo vai fazer aquilo que precisa ser feito. Eu quero nessa noite orar com você. Eu quero nessa noite estar juntos com vocês nesse propósito. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinha. Estamos juntos. Deus levantou homens e mulheres de Deus nesse lugar. Deus levantou os Ebedes-Meleques da Arca da Aliança. Deus levantou vidas que vão orar por você, e Deus vai manifestar a glória do Senhor sobre a sua vida. Você crê? Você crê nessa noite? É tempo de jogar a corda. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero chamar um grupo de louvor a vir aqui à frente.